partir de agora, você está convidado a embrenhar-se no mundo da notícia policial da cidade e região, com equipe que trabalha 24 horas para trazer a informação até você. Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade. Olá, muito bom dia. Pedindo a sua licença, a gente invade o seu estabelecimento comercial, mas é no bom sentido da palavra. Pedindo a sua licença para trazer mais uma edição do Patrulha, edição deste sabadão super especial. Já inicio pedindo a sua licença, pedindo o seu like. Quero que você possa 50 likes hoje, vamos lá? Aqui no nosso Patrulha, o nosso canal depende do seu like para sobrevivência. Então, dê aquele like pra gente aí, curta a nossa programação e compartilhe. Vamos juntos trazer as notícias de polícia desse sábado. Hoje é dia 29 de março de 2025. Já estamos entrando em abril, mês de aniversário do Patrulha. Eu vou falar sobre isso semana que vem, né? Muitas festividades em comemoração aos nossos longos anos de existência do ar, com você trazendo as notícias de polícia. Mas bem, eu vou logo alertando, cuidado com ele. O Pitbull tá enraivado. E se você aprontar, ele vai pegar você. O Pitbull tá enraivado. Eu vou trazer as notícias de polícia neste sabadão e já começo com essa aqui, A Polícia Federal deu um pulão, pai e filho são presos. Eles estão sendo investigados pela migração ilegal, eles estão sendo investigados por estarem mandando pessoas para os Estados Unidos de forma ilegal e tem um conchave aí com determinados coiotes. É uma investigação ampla. A Polícia Federal cumpriu ontem, sexta-feira, a operação contra pai e filho suspeitos de esquema de migração ilegal que levou mais de 700 brasileiros para os Estados Unidos por meio da fronteira com o México. No total, 227 eram menores de idade à época das viagens. Os mandados são cumpridos em Ipatinga, no Vale do Aço, e em Bugre, na região do Vale do Rio Doce. Acompanhe. Patrulha. Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início a partir de informações sobre 2 homens responsáveis pelo envio de brasileiros a países da América Central, como México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, com a finalidade de ingressar ilegalmente nos Estados Unidos através da fronteira mexicana. Como pagamento pelos serviços de tráfico de imigrantes, os, abre aspas, coiotes, fecha aspas, cobravam entre 15 mil e 21 mil dólares por pessoa. A dívida era quitada em outros meios, com veículos pertencentes aos migrantes, os quais eram entregues junto com procurações registradas em cartórios, autorizando a transferência dos bens. Isso permitia que os investigados negociassem os veículos diretamente com terceiros. Conforme a Polícia Federal, os investigados chegaram a alugar um galpão para armazenar os veículos em virtude da quantidade recebida e, em seguida, estruturaram uma empresa para comercializar os bens, visando quitar a dívida pelos serviços ilegais prestados. A investigação revelou ainda que os, entre aspas, coiotes, se especializaram na promoção da migração ilegal, organizando viagens para grupos inteiros, muitas vezes compostos por pais e filhos menores de 18 anos, além de adquirir passagens aéreas para os migrantes em um único localizador por grupo. Os criminosos garantiam o transporte terrestre e reservas de hotéis até a travessia da fronteira com os Estados Unidos. As vítimas, além de transferirem veículos e imóveis, também recorriam a opções financeiras para pagar pelos serviços dos, entre aspas, coiotes, utilizando contas bancárias de famílias para realizar as transações e receber os valores. As apurações da Polícia Federal também revelaram que pai e filho mantinham articulações com autoridades mexicanas para evitar a captura, detenção e deportação dos migrantes envolvidos ao país, contratando coiotes locais para que acompanhassem os grupos até a fronteira dos Estados Unidos.
Até o momento, mais de 700 migrantes brasileiros foram identificados como vítimas do esquema entre 2018 e 2024. Desses, 227 eram menores de idade à época das viagens. Para a PF, o número de pessoas enviadas ilegalmente para os Estados Unidos, aliado aos altos valores cobrados por cada migração bem-sucedida, explica o estilo de vida ostentoso dos investigados, que exibiam carros de luxo, imóveis de alto padrão e viagens internacionais, além de fotos com grandes quantias de dinheiro e refeições em restaurantes sofisticados. Esta sexta-feira foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A Justiça também determinou o sequestro de bens e imóveis dos investigados, até o limite de 62,6 milhões de reais. Se comprovados os crimes, os suspeitos poderão responder pelo crime de contrabando de imigrantes, que é cometido quando alguém promove a entrada ilegal de estrangeiros no Brasil ou brasileiros do exterior, com o intuito de obter vantagem econômica, e pelo crime de promover ou auxiliar o envio de crianças ou adolescentes para o exterior, sem seguir formalidades legais. Patrulha. Pulseira de Roberto Carlos. E parabéns à PF por essa ação. É aguardar quanta gente teve aí, né? Bens estão penhorados até hoje. Bens, carros, propriedades. O pessoal vai tentar a vida lá nos Estados Unidos. Tem tanta e tanta gente que está nessa mesma situação, e a Polícia Federal nesse brilhante trabalho. Atenção, hein? Golpes ainda vêm sendo aplicados e muita gente, apesar dos grandes alertas que a gente tem feito aqui no nosso programa, em toda a mídia local e regional, muita gente ainda caindo no conto do vigário, muita gente caindo nos golpes do telefone. O tenente Reinaldo Martins, comandante da unidade policial na cidade de Itambacuri, ele nos fala desses números. São alarmantes, ô tenente? A linha aberta para você. Patrulha. Infelizmente, várias pessoas têm perdido bastante dinheiro. Em alguns casos, trata-se da economia de anos de vida. Vamos citar alguns casos sem mencionar nomes ou circunstâncias para não direcionar as vítimas. Em um dos casos, a vítima recebeu mensagem falando que havia ganhado uma ação judicial de um determinado valor. Por meio do aplicativo WhatsApp, a golpista pediu cópia de um cartão em que a vítima era titular para que o pagamento fosse creditado, tendo então ela enviado uma foto do cartão. A golpista passou chaves Pix e convenceu a vítima a realizar transferências que juntas somaram mais de 15 mil reais. Outra vítima foi adicionada por links do aplicativo Telegram, seguiu algumas tarefas para ganhar dinheiro. No início, ela estava sendo realmente recompensada, o que a induziu a enviar um Pix de R$ 501 e mais 2 Pix que somaram mais de 8 mil reais. Até que foi solicitado um valor bem mais alto e a vítima percebeu que na verdade era golpe. Em mais um caso, a vítima informou ter realizado o pagamento do IPVA do seu veículo pelo site do Detran de Minas, porém não constou como pago, quando então notou que o site era falso e a vítima foi enganada. Conforme citamos anteriormente, o nosso objetivo não é expor ninguém, e sim alertarmos mais uma vez a população. Citamos apenas 3 casos, mas são muitos e das mais variadas formas. Em relação ao pagamento do IPVA, antes de quitar, observe o CNPJ do Estado de Minas e o nome que consta como recebedor. Pela semelhança da clonagem do site, a pessoa acaba pagando se não observar alguns detalhes importantes. No que diz respeito aos mais variados tipos de golpes, alertamos a população sobre não existir dinheiro fácil. Então sempre desconfie de ligações ou mensagens oferecendo algo. Sempre busque formas de confirmar
entrando em contato pessoalmente ou em telefones diferentes daqueles que te ligaram. Nos casos de criminosos se passando por parentes, converse com alguém antes, faça questionamentos e, se possível, realize uma chamada de vídeo, atentando também para a novidade da inteligência artificial que vem simulando imagens de pessoas conhecidas. A Polícia Militar continuará alertando e divulgando as variedades de golpes, mas a população precisa se precaver cada vez mais e não transferir dinheiro na dúvida. Sempre desconfie, principalmente de situações atípicas fora da sua rotina. Patrulha. Muito obrigado, Tenente Reinaldo. Gente, as orientações estão sendo passadas constantemente. Em alguns casos, como a grande parte dos brasileiros, tem gente que quer levar vantagem e acaba se ferrando, se dando mal. Mas na maioria dos casos é displicência. Preste atenção, banco nenhum vai ligar para você, para começo de conversa. Alguém está mandando uma mensagem para você dizendo que é um amigo, que é um parente, está precisando de dinheiro, manda ele trabalhar, porque não é ele não. Você pode ter certeza que seu parente precisar, ele vai ligar para você, ele não vai te mandar mensagem. E a maioria dessas mensagens, se não todas, falam assim: oi, tá podendo falar agora? Se mandou uma mensagem escrita desse jeito para você, sai fora que é golpe. Sempre eles iniciam assim: oi, pode falar agora? Sai fora disso, isso é golpe. Já tentaram me passar esse golpe aí umas 5 vezes. Quando mandaram, aí eu liguei realmente para parentes mais próximos ou para a própria pessoa com outro número, para azar deles eu tinha outro contato, perguntando, aí a pessoa me respondia: eu vou acabar de clonar meu celular. Pois é, a gente já sabe da situação, então tome cuidado. Pessoa falar: oi, tá podendo falar? É que eu tô apertado, manda para mim tantos que deu problema aqui, tantos reais em dinheiro, e aí daqui a pouco eu faço um pix para você. Sai fora dessa, isso é golpe. E outros golpes aí que tem acontecido na nossa região. Homem descumpre medida protetiva de urgência, não deu em outra. A polícia militar deu o pulão e passou-lhe a pulseira de Roberto Carlos. Esse fato aconteceu lá em Comercinho, no Vale do Jequitinhonha. Acompanhem! Patrulha. A Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 29 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência. A guarnição prestava apoio ao Conselho Tutelar quando a vítima acionou os militares relatando a presença do autor nas proximidades, em violação à ordem judicial. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o suspeito havia fugido. Com a colaboração do Conselho Tutelar, a vítima e seu filho foram retirados para um local seguro. Após diligências e com o apoio de informações de populares, a equipe policial localizou o autor em sua residência, no distrito de Água Branca de Minas. Ele foi imediatamente detido, sendo-lhe assegurado todos os direitos constitucionais. O homem foi encaminhado à UBS Maria Lopes Campanha para exame médico e cautelar e, posteriormente, conduzido à Delegacia de Polícia Civil na cidade de Pedra Azul, onde permanece à disposição da Justiça. Patrulha. Pulseira de Roberto Carlos. Gente, é aquilo que a gente diz, né? O cara se mete a valentão para bater em mulher, para violência doméstica. Mas quando chega a polícia, a fera vira gatinho rapidinho, né? O cara esconde, o cara corre. Por que não peita a polícia? É pulseira de Roberto Carlos, se é que eu posso chamar de cidadão como esse, né? Olha esse caso aqui, ó, em Araçuaí. A polícia militar prende substâncias entorpecentes e prende um suspeito de prática de tráfico de drogas. Acompanhe. Patrulha. Durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Canoeiro, a equipe tático móvel do 70º Batalhão avistou 2 indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram para dentro de um casebre, levantando a fundada suspeita de que estivessem portando algo ilícito. Diante da situação, os militares realizaram o adentramento tático e flagraram um dos indivíduos escondendo uma sacola plástica sob um colchão. Na abordagem, os policiais localizaram 6 pedras de substância análoga ao crack, 2 papelotes de substância análoga à cocaína, 2 buchas de substâncias análogas à maconha e 3 celulares, e ainda a quantia de R$ 537 em dinheiro. O segundo suspeito conseguiu fugir,
pulando um muro e adentrando em uma área de mata. Ainda em consulta ao sistema informatizado, verificou-se que o indivíduo detido já havia sido preso anteriormente em 15 de março de 2025 pelo mesmo crime. O suspeito de 24 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido. A Polícia Militar segue firme no combate ao tráfico de drogas, garantindo a segurança da comunidade. Patrulha. É mais um que passaram a pulseira de Roberto Carlos, vai ter que se explicar para a autoridade de polícia judiciária. Um outro caso também na cidade de Itaubim, onde a polícia militar apreende motocicleta com sinais identificadores adulterados, o famoso clone. Acompanhe! Patrulha. Durante a Operação Cavalo de Aço, a Polícia Militar de Itaubim recebeu informações de que indivíduos estariam circulando com uma motocicleta produto de crime na comunidade do Cilindro. Diante da denúncia, a guarnição deslocou-se até o local e encontrou o veículo às margens do campo de futebol, com características compatíveis com as repassadas. Ao realizar a verificação, os policiais constataram que a motocicleta portava uma placa pertencente a um outro veículo e apresentava sinais identificadores suprimidos, como o número de chassi e do motor. Foram realizadas buscas para identificar o condutor, mas ele não foi localizado. Durante a mesma operação, outra motocicleta foi removida na área urbana por estar em situação irregular de licenciamento. Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio conveniado e a Polícia Militar segue intensificando as ações de fiscalização para coibir crimes relacionados a veículos adulterados e irregulares na região. Patrulha. São ações como essa que a gente nunca deve avisar quem está transitando nas rodovias, nas estradas, nas ruas, que a polícia está realizando uma blitz. Sabe por quê? Você pode alertar o marginal. Então, se você está tranquilo, deixe que a pessoa também venha. Com certeza, se ela tiver em dia, não vai ter problema. Só vai ser abordada, apresentou o documento, a habilitação, vai embora. Então, você não tem que avisar nada para ninguém, não. De repente, você pode estar avisando para um bandido. Então, deixe que a polícia faça o seu trabalho. Itinga! Polícia Militar prende 2 envolvidos em homicídios. São 2 pessoas envolvidas, eles são acusados são suspeitos de terem matado o seu algoz e enterrado em cova rasa. Matéria essa que a gente já trouxe aqui do GN e agora vamos falar dessa prisão desses indivíduos aí. Acompanhe. Patrulha. Durante rastreamento para localizar suspeitos de um homicídio na cidade de Itinga, a Polícia Militar recebeu informações sobre os envolvidos no crime. Segundo relatos, a vítima teria sido executada por ordem de um indivíduo ligado a uma organização criminosa, supostamente em represália à prisão de um dos seus integrantes. Com base nessas informações, a equipe iniciou diligências para prender os suspeitos. Um dos envolvidos, de 19 anos, foi localizado, confessou a participação no crime, indicando a residência do outro suspeito, também de 19 anos, que foi encontrado na zona rural de Itinga. Ele confirmou ter auxiliado na ocultação do cadáver e apontou o mandante do homicídio como sendo um indivíduo perigoso que estaria armado com uma pistola de calibre restrito. A equipe seguiu rastreando o suspeito até uma área rural, mas ele não foi localizado. Os 2 detidos foram encaminhados à UPA de Itinga para exames médicos e em seguida apresentados à delegacia de plantão. As diligências continuam para capturar o terceiro envolvido, reforçando o compromisso da Polícia Militar no combate ao crime organizado e à violência na região. Patrulha. Pulseira de Roberto Carlos, parabéns à polícia por essa resposta rápida. Ô, gente, eu vou a um breve intervalo, é coisa rápida, sai daí não, que é VaptVup, já que eu volto trazendo mais notícias de polícias para você aqui no Patrulha. Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade. Para sua casa ou para sua empresa. Com a rede JL, você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil.
Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha pra rede JL Telecom. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Copertor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Copertor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Copertor, aqui também tem a mão de Deus. Para todas as empresas de Teófilo Otoni e região, um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Otoni e região. Há 35 anos, a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Otoni, 74, do centro de Teófilo Otoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795. Venha tirar a sua habilitação na Autoescola Sobre Rodas usando o seu saldo do FGTS. Aqui resolvemos tudo para você de maneira simples e fácil. Venha hoje mesmo à Autoescola Sobre Rodas, em Teófilo Otoni, na Avenida Getúlio Vargas, 1196, no centro. Telefone 98823-2056 ou através do 3521-2169. Em Itambacuri, Avenida Farmacêutico Joviano, 793, no centro. Telefone WhatsApp 3511-2670 ou através do telefone 3511-2670. Que o Atacadão do Gesso tem os menores preços e os melhores produtos, isso você já sabe. O que você não sabe é que eu vou mostrar para você agora. Acaba de chegar a placa Gibson 60x2 por apenas R$17. Negócio fechado? Viu aí? Agora você tem qualidade, menor preço e o melhor atendimento. Vem pro Atacadão! Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade. Gente, pedindo seu like novamente, preciso de você. Mande seu like aí, senta o dedo do like para que você possa ajudar o nosso canal. Deixa eu trazer essa informação aqui da polícia. Lá em Virgem da Lapa, homem é preso após invadir uma agência bancária. Acompanhe esse caso. Patrulha. A Polícia Militar foi acionada pela Central de Monitoramento do Banco Itaú, que relatou a invasão da agência por um indivíduo. O suspeito arrombou a porta do estabelecimento, teve acesso ao interior do banco e, em seguida, fugiu tomando rumo ignorado. Com base nas imagens do sistema de segurança enviadas via aplicativo de imagens, os militares identificaram o autor. Diante das informações, a equipe de serviço, com o apoio de policiais de folga do Tático Móvel de Araçuaí, iniciou diligências para localizá-lo. O suspeito, um homem de 31 anos, foi encontrado escondido em uma área de mata próxima à sua residência. Após a prisão, o autor foi conduzido à delegacia de plantão em Araçuaí para as providências cabíveis. O banco não repassou se alguma quantia ou objeto foi retirado nesta invasão. A Polícia Militar segue atenta, atuante no combate a crimes contra o patrimônio, garantindo a segurança da população. Patrulha. Pulseira de Roberto Carlos. Nós tentamos informações com a agência bancária para saber o que foi levado, se alguma quantia de dinheiro foi surrupiada, mas infelizmente não obtivemos êxito porque eles não informam esse tipo de situação. Nem a própria polícia nos traz essas informações, até porque o banco não as repassa. Cidade de Itaubim, Polícia Militar apreende drogas, munições em um imóvel abandonado. O sujeito,
Correio do Capinado. Acompanhe os detalhes. Patrulha. Durante patrulhamento, a polícia militar em Itaubim recebeu informações de que um indivíduo estaria utilizando um imóvel abandonado para comercializar entorpecentes. Diante da denúncia, a equipe deslocou-se até o local para averiguações. Ao se aproximar do endereço informado, os militares avistaram um suspeito já conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas. Ao perceber a presença policial, ele fugiu pelos fundos do imóvel, pulando diversos muros e não sendo mais localizado. Durante buscas nos locais por onde o suspeito passou, os militares apreenderam 8 pinos de substâncias análogas à cocaína e 5 munições intactas de calibre .38. O autor, um homem de 20 anos, foi qualificado e o material apreendido foi encaminhado à delegacia para providências cabíveis. Patrulha. É questão de tempo e você que está nos acompanhando pode ajudar a polícia com qualquer informação, ligando 190 ou 181. A sua identidade será preservada. Sem o que fazer. Vou trazer essa matéria aqui, em que um cidadão não tinha nada para fazer, saiu de casa e foi perturbar, sabe onde? Na porta do batalhão de polícia militar em Teoflotone. Acompanhe. Patrulha. Durante a noite, esse indivíduo, ele aparentemente transtornado, né, chegou a pular um dos muros do quartel aí, e no momento que sua presença foi percebida aí pelo nosso militar que fica de plantão de sentinela, esse indivíduo ele saiu correndo no interior do quartel, pulando novamente o muro para o lado de fora. E pelo lado de fora já havia uma guarnição aqui próxima que conseguiu realizar a captura dele. Ele apresenta, na verdade, versões conflitantes, né? Ao mesmo tempo que ele alega que queria tirar uma fotografia no interior do quartel, ele alega que entrou no quartel sem saber e depois saiu, mas essas situações elas foram constadas aí no registro. As ocorrências nas quais esse indivíduo está relacionado são ocorrências aí na qual ele é vítima de situações, então assim, é um indivíduo que não tem passagens criminais em Teoflotone. Indivíduo que ele, lembrando que o quartel, né, é uma área de segurança, então assim, a pessoa não pode sair por aí pulando o muro do quartel, invadindo o quartel, né, porque como área de segurança, como uma área que detém armamentos, depende, né, de um policial militar e que está aqui sempre atento para poder cuidar dessa segurança do quartel. Inclusive esse indivíduo ele foi preso exatamente nessa evasão pela resistência, né, então a pessoa que entra no quartel ainda é resistente ainda, o policial militar pode usar contra ele sim os meios necessários para dominá-lo ou então para neutralizar esse indivíduo, né, caso ele resista aí ativamente contra o policial militar. Nós não podemos deixar indivíduos estranhos, né, a essa atividade policial nossa adentrar o quartel, principalmente em período noturno. Patrulha. Muito obrigado ao repórter Elvis Passos por nos conceder o material. Gente, pelo amor de Deus, pulseira de Roberto Carlos do sujeito. Tem mais o que inventar, não? Já não chega às atribuições que são dadas, passadas aos militares, ainda tem que lidar com esse tipo de situação? Pelo amor de Deus, pulseira de Roberto Carlos, sem dó e nem piedade. Uma munha danada até na Câmara Municipal em Teoflotone. Estou falando da instalação ou retirada de radares. Principalmente um danadinho que tem na Avenida Getúlio Vargas, que é recorde de notificações. Pois é, há um pensamento aí da população que, de acordo com o que chegou, o prefeito Marinho eleito teria prometido na sua campanha que ao assumir a prefeitura iria retirar esses radares. Um dos vereadores, inclusive, acusa de fábrica de multa. Nós conversamos primeiro com o diretor da divisão de trânsito em Teoflotone, o sargento Arlen. Ele fala que a cada dia chega um pedido diferente para a implementação de redutor de velocidade. Ele deu o exemplo da BR-116. Pediram-se tanto para retirar os radares. Retiraram. E agora estão clamando para retornar por causa do número de acidentes. Acompanhe o que disse o sargento Arlen. Patrulha. A gente tem alguns estudos na nossa divisão para a gente fazer o estudo melhor do local onde vai ser relocado esses radares. Isso é uma proposta já do nosso setor de divisão de trânsito, junto à Secretaria de Defesa Social, junto com a Secretaria de Planejamento, para que a gente aloque esses radares no local mais adequado.
devido aos estudos técnicos e estudos avançados para a gente saber se tem ou não a condição de alocar naquele local. Quanto à situação dos redutores de velocidade, nós recebemos diversos pedidos, seja ele por parte da sociedade, por parte de associações, até mesmo de vereadores. A gente sabe sim que precisa colocar alguns redutores de velocidade, mas eu não posso ser liviano de chegar e colocar esse redutor de velocidade no local, sem antes também fazer um estudo técnico daquele local para ver a viabilidade, sim, porque se tiver condições, se tiver necessidade, a gente vai instalar, mas a gente precisa avaliar, porque se eu coloco um redutor de velocidade em determinado local, numa rua, e essa rua vai trazer um prejuízo nas chuvas, quando chover, a algum morador, a sociedade local, então a gente tem que avaliar melhor a colocação desses radares, sim. O senhor fala de avaliações, mas o público reclama, muitos usuários, pertinente àquele radar colocado na Avenida Getúlio Vargas. Está certo que reduziu o índice de acidentes que estava muito alto naquele setor. Mas o caminho é esse mesmo, porque eles reclamam que aquele radar deveria estar aferido de forma errada. Foram muitas, mas milhares de notificações ali naquele local. Nós temos a aferição pelo Inmetro, pela empresa que fez a aferição na época, pela própria empresa hoje que presta serviço desses radares. Está à disposição na divisão de trânsito, caso alguns dos condutores tiverem interesse de ter acesso. A gente tem o estudo técnico também da instalação na época que foi colocada ali no local. Está tudo dentro das normas do Código de Trânsito Brasileiro. Se alguém sentir que está sendo prejudicado com aquele radar e precisar para fazer algum recurso, ter acesso à documentação de instalação daqueles radares, está à disposição para cada usuário da via pública de Teoflotone. A gente sabe sim, precisa de estudo técnico para realocação de alguns locais, de radares, de colocação de pontos críticos no município de Teoflotone para instalação de radares, mas isso nós precisamos fazer um estudo técnico, um estudo avançado para ser instalado. Diretor, para finalizar, pelo que a gente vê, então, podem ser só realocados, mas não serão extintos de Teoflotone. Essa questão de extinção dos radares a gente tem que estudar. Quando a sociedade clamou para a retirada dos radares da BR-116, os radares foram retirados e teve muito prejuízo. Muitas vidas foram ceifadas devido à falta dos radares ali naquelas rodovias, em alguns pontos da BR-116. E hoje nós clamamos para a volta desses radares em alguns pontos da BR-116. É igual eu te falo, a gente precisa sim de uma educação do trânsito, a gente precisa sim de palestras, de incentivo aos condutores, de transitar com segurança, porque hoje o fluxograma de veículos hoje dentro do município de Teoflotone, ele está chegando em torno de 68 mil veículos. A gente precisa avaliar melhor o trânsito de Teoflotone para que a gente possa ter um trânsito melhor e mais seguro. Patrulha. Pois é, nós procuramos também o Reinaldo Monteiro, o Superman, vereador. Ele é da base do governo. Ele nos fala dessa situação que é meio que uma faca de dois gumes. Acompanhe o parecer do vereador. Patrulha. Nós temos que entender o seguinte: no primeiro momento teve sim uma proposta na campanha de retirada dos radares. Até aí não há discordância. Só que depois, após o período eleitoral, verifica-se que há necessidade de um estudo. Eu mesmo, diversos pedidos eu recebi para que colocasse quebra-molas em determinados locais. Por quê? Porque com a pavimentação asfáltica na nossa cidade, as pessoas elas empreendem uma velocidade acima da via. E isso coloca em risco criança, coloca em risco idosos, coloca em risco moradores. E é necessário redutores de velocidade, seja ele radar, seja ele quebra-mola. Aí eu pergunto você, é necessário tirar um radar quando a própria população pede redutores de velocidade? Aí o prefeito tem que fazer o estudo em relação ao que ele prometeu e a relação ao que a sociedade também quer. Algumas pessoas querem que retire os radares, outras querem que coloque redutores de velocidade, os famosos quebra-molas. O que no meu ver tem que ocorrer? Tem que ocorrer um censo. A prefeitura tem que trazer para a comunidade. Hoje nós temos aí as mídias virtuais, né?
e as mídias sociais que nos dá essa base de ter pelo menos uma noção. Porque o prefeito eleito, ele tem que cumprir o que ele falou, mas ele também não pode esquecer que tem um público também que necessita desses redutores. Eu mesmo já fui vítima de vários radares aí, ó, já fui multado. Agora, tem que saber colocar placa, indicadores, para que esses radares não sejam uma fábrica de multa. Eu concordo com a fala de algumas pessoas, mas discordo também com a fala do colega, que é máfia. Não existe máfia. Se existiu máfia, é anterior. Porque, segundo o diretor de trânsito, tudo está aferido. Então é isso que a gente tem que ver. A gente tem que buscar um diálogo, tem que conversar com a comunidade e ver o que é necessário, o que ela quer. Nós estamos com um problema lá perto do Rainis com a instalação de redutores de velocidade, que o Ministério Público, segundo o Departamento de Trânsito, né, o Sargento Arlen, o diretor de trânsito, que o Ministério Público colocou uma metragem e o pessoal está sofrendo com a velocidade empreendida. Então, aí eu pergunto vocês, tiramos os redutores de velocidade, tiramos os radares e deixamos a população à mercê dos irresponsáveis no trânsito? Fica a pergunta também. Patrulha. Ô, gente, por que eu trouxe isso aqui do Patrulha? Porque trânsito é coisa de polícia também, né? Multas, essa coisa toda, tudo é envolvendo ocorrência policial. Então, assim, aguarda-se uma definição, um estudo que será feito por parte da administração municipal, se retira esses radares de determinados locais e implementa em outros locais, e esses redutores, os famosos quebra-molas que estão sendo pedidos pela população, se serão ou não implementados. É algo a ser estudado, é algo a ser muito bem pensado, e que não pode a população ter que pagar esse monte de multa que está chegando aí, né? Tem multa demais, né, gente? Tem muita gente levando multa nesses radares aí, né? Eu conheço uma pessoa que levou 7 em um local só, mas não é porque estava infringindo as regras. Displicência, às vezes a sinalização ali, o radar, ele foi colocado, não foi muito noticiado que estaria por ali, a pessoa às vezes displicente acaba passando uma velocidade que não chega nem a 10% a mais do radar, mas acaba sendo notificado. Uma velocidade que você não chega nem a 15% a mais do radar, mas acaba sendo notificada. É algo para se aguardar. Mais um breve intervalo para mim, já que eu volto trazendo as últimas do Patrulha. Sai daí não, é VaptVupt. Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade. Para sua casa ou para sua empresa, com a rede JL você tem, além da melhor internet e fibra ótica da cidade, telefonia fixa e móvel com portabilidade grátis. É isso mesmo! Traga seu número e tenha ligações ilimitadas para todo o Brasil. Os planos de internet são a partir de R$ 69,99. Ligue já ou chame em nosso WhatsApp 3523-8153 e venha para a rede JL Telecom. Oi, o negócio é transporte? Então venha fazer parte da Coprestor. Aqui você deixa de falar em nome de uma pessoa e passa a ser a voz de uma família com mais de 5.000 associados, que se faz presente em mais de 50 municípios de Minas, inclusive na capital mineira. A Coprestor se consolidou entre as maiores cooperativas de transportes do estado. Venha fazer parte dessa família. Avenida Alfredo Sá, 5.321, São Cristóvão. Fone 3521-1142. Coprestor, aqui também tem a mão de Deus. Para todas as empresas de Teófilo Otoni e região, um sindicato que não para. Nascemos há 35 anos com o propósito de trazer representatividade para as empresas da nossa cidade e, desde então, nunca paramos de evoluir. Sindicomércio Teófilo Otoni e região. Há 35 anos, a serviço do comércio da nossa região. Situada à rua Epaminondas Ottoni, 74, do centro de Teófilo Otoni, a Floricultura Lírios traz para você o que há de melhor em flores, arranjos, cestas de café da manhã e muito mais. Floricultura Lírios, telefone 3521-3795. Venha tirar a sua habilitação na Autoescola Sobre Rodas usando o seu saldo do FGTS.
Aqui resolvemos tudo para você de maneira simples e fácil. Venha hoje mesmo à Autoescola Sobre Rodas, em Teófilo Otoni, na Avenida Getúlio Vargas, 1196, no centro. Telefone 98823-2056 ou através do 3521-2169. Em Itambacuri, Avenida Farmacêutico Joviano, 793, no centro. Telefone WhatsApp 3511-2670 ou através do telefone 3511-2670. Que o Atacadão do Gesso tem os menores preços e os melhores produtos, isso você já sabe. O que você não sabe é que eu vou mostrar para você agora. Acaba de chegar a placa Gibson 60x2 por apenas R$17. Negócio fechado? Viu aí? Agora você tem qualidade, menor preço e o melhor atendimento. Vem pro Atacadão! Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade. Tô imitando o professor Raimundo, né? Já voltando aqui com o nosso Patrulha deste sabadão. Muito obrigado a cada um de vocês que estão nos acompanhando, né? Meu amigo Admilson Nascimento, Popular Taquinha, o Nailton, que sempre nos acompanha, aí também o Julinho, o mototaxista, que está sempre a nos acompanhar por aqui, muito obrigado. Agradecer a Ivete, a melhor costureira do Brasil, ao Edson, ao Enzo, ao... deixa eu ver aqui, o Adriano, que também nos acompanha sempre, o Antônio, a Bianca, a Marta, a Reimelzinha, que também está sempre por aqui comentando conosco, o Devailson, o Benício. Muito obrigado, gente, a cada um de vocês, pessoal que sempre comenta aqui os nossos posts. Muito obrigado por nos acompanhar, por estar sempre conosco, trazendo, acompanhando essas nossas informações. Olha só, deixa eu trazer aqui um fato em que a gente trouxe no GN da última sexta-feira, mas eu faço questão de falar de novo de um brilhante trabalho executado pela Polícia Militar lá na cidade de Capelinha. Uma farta quantidade de droga foi retirada de circulação. A Águia, sempre altiva e vigilante, acompanhe! Patrulha! A gente conseguiu localizar e prender um indivíduo que estava com mandado de prisão há cerca de 4 anos. E uma grande quantidade de droga, grande quantidade de dinheiro, mais de R$5.000 em dinheiro, um revólver calibre 38, várias munições do mesmo calibre, base de maconha, pasta base de cocaína e ainda teve mais uma autora presa. E coincidentemente, né, coincidentemente não é pelo nosso trabalho mesmo, hoje deu início a Operação Águas Gerais Segura e é uma iniciativa da Polícia Militar em todo o estado para garantir a segurança do homem no campo. E essa operação hoje foi desencadeada na comunidade da Prata, aqui na zona rural de Capelinha. Então nós vamos estar continuando fazendo ações, sempre visando o lado do cidadão de bem, para garantir a segurança do cidadão de bem e para poder buscar tirar de circulação cidadãos que estão traficando drogas, roubando, cometendo crimes e atrasando a vida de quem está trabalhando. Então podem contar sempre com a Polícia Militar, sempre com os militares, estamos aqui sempre às ordens da população de bem. A Polícia Militar completando 250 anos e sempre trabalhando muito. A gente comemora o aniversário trabalhando, então podem contar sempre com a nossa possibilidade. Ó Senhor, meu Deus! Ó Senhor, meu Deus! Que em nosso peito não nos falte a coragem! Que em nosso peito não nos falte a coragem! Que em nossos braços não nos falte a força! Que em nossos braços não nos falte a força! Que nossas mãos sejam hábeis na batalha! Que nossas mãos sejam hábeis na batalha! Que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações! Que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações! Que a justiça e a honra sejam conselheiras do nosso juízo! Que a justiça e a honra sejam conselheiras do nosso juízo! E que cada cidadão mineiro saiba! E que cada cidadão mineiro saiba! Que a águia está altiva e vigilante, zelando pelo sono daqueles que praticam o bem. Zelando pelo sono daqueles que praticam o bem. Somos Tascumã! Somos Tascumã! Patrulha. Pulseira de Roberto Carlos na criminalidade, parabéns pelo brilhante trabalho do Tático Móvel. Agora eu vou falar de um trabalho conjunto das polícias civil e militar, que acabou por recuperar uma bicicleta e prender o larápio, o cara que a furtou. Isso aconteceu lá na cidade de Pedra Azul. Acompanhe.
Patrulha. Um trabalho integrado da Polícia Civil e a Guarda Municipal em Pedra Azul, lá no Vale do Jequitinhonha, resultou na prisão em flagrante de um homem de 44 anos pela prática do crime de furto. Durante a ação, a bicicleta da vítima, um senhor de 88 anos, foi recuperada. A equipe da delegacia em Pedra Azul foi acionada por guardas municipais após a vítima relatar o furto de sua bicicleta. Em análise das imagens do sistema de monitoramento da cidade, o suspeito foi identificado e a guarda municipal o localizou. Os policiais civis, então, se deslocaram até o endereço e deram voz de prisão ao homem que estava em posse do bem. O investigado, que já possui outros registros por furto, foi autuado e encaminhado ao sistema prisional. Patrulha. Tá aí, resposta rápida e pulseira de Roberto Carlos no infrator. Olha, um acidente aconteceu na cidade de Padre Paraíso, são poucas as informações, motocicleta, a garupa, a mulher que estava na garupa acabou por cair, se feriu ali levemente, mas foi socorrida. E populares fizeram lá a filmagem no momento em que esse acidente aconteceu. Acompanhe. Patrulha. Aí acabou de entrar na frente do carro aqui, se acidentou. Vou vir aqui, a mulher de Rilsa. A mulher de trabalho com parqueiro. Patrulha. A gente deseja recuperação às vítimas envolvidas neste acidente e recomenda a todos muita cautela. Deixa eu trazer a última para você. O jogador Daniel Alves foi absolvido pela justiça lá na Espanha. Ele que estava sendo acusado de estupro a uma jovem em Barcelona. Acompanhe a notícia. Patrulha. O ex-jogador brasileiro Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha na última sexta-feira, dia 28. O Tribunal Superior da Catalunha decidiu anular a sentença que havia condenado por estupro em uma decisão unânime. A acusação envolvia o estupro de uma jovem em uma discoteca em Barcelona. As informações são do G1. O brasileiro estava em liberdade provisória desde o ano passado, após a justiça aceitar o recurso de sua defesa. No entanto, a promotoria de Barcelona havia apresentado outro recurso, pedindo um aumento da pena de Alves. A decisão desta sexta-feira abordou esses recursos e resultou na absolvição do ex-jogador. A sentença revelou que os juízes consideraram o depoimento da vítima como, abre aspas, não confiável, fecha aspas, especialmente nas partes que poderiam ser verificadas objetivamente, como os fatos registrados em vídeo. Abre aspas, o acórdão hoje notificado indica que a decisão recorrida já se referia à falta de fiabilidade do depoimento da autora na parte do relato que podia ser objetivamente verificada por se referir a fatos registrados em vídeo. Fecha aspas, indicando expressivamente que o que relata não corresponde à realidade. Fecha aspas, diz a sentença. Patrulha. Notícia essa trazida do jornal O Tempo. E a gente replica para você aqui no Patrulha. Gente, nós ficamos por aqui com essa edição do Patrulha, prometendo voltar daqui a pouco, direto e ao vivo do estádio Nasser Matar, com mais uma rodada da Copa União dos Vales. A gente traz para você as emoções de Seleção de Quinta e Seleção de Frei Gaspar. Daqui a pouco, logo mais, às 15 horas, a gente começa, às 15h30 a bola rola. E amanhã, às 10 horas da manhã, a bola rola para Croatas e Nacional. A gente começa, se Deus quiser, a nossa transmissão às 9h30, direto do Campo do Concórdia. Muito futebol para você. Eu volto com o jornalismo, com o GN, na próxima segunda-feira. Bom fim de semana, divirta-se. E ó, vai sair para beber? Não dirija.
chame o motorista da rodada, porque se você aprontar, a polícia vai te pegar e o seu caso aqui no Patrulha eu vou contar, porque eu não sou baú para guardar segredo. Vai ser Pulseira de Roberto Carlos. Bom fim de semana! Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. No mundo da notícia policial, da cidade e região, com equipe que trabalha 24 horas para trazer a informação até você. Programa Patrulha. Apresentação: Josilei Silva. Compromisso com a verdade.